eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida, sobre a minha história, e eu espero que isso sirva de inspiração para os jovens da cidade, mas também para todas as pessoas, para que os pais possam incentivar os filhos a buscarem seus ideais também, a correrem atrás dos seus sonhos. E é isso. Muito obrigado a você pela oportunidade, obrigado a todos e espero contribuir aí para todos. Com certeza vai, Carlos. Meus pais são Floriano da Cruz Rodrigues e Maria Mônica Vieira Rodrigues. A gente é da comunidade de Duas Barras, uma comunidade daqui do município. E eu tenho uma irmã também, Jaqueline Alessandra Rodrigues. E é isso, minha família é uma família pequena, mas a gente faz o máximo para estar sempre unido, estar sempre próximo. Eu cresci aqui na cidade e eu só saí da cidade aos 20 anos, quando eu me mudei para São Paulo para estudar e para trabalhar, para tentar uma vida diferente da que eu vinha tendo até então. Estou fazendo uma observação. Antes disso eu morei em Belo Horizonte por 9 meses, aproximadamente 9 meses. Logo que eu fiz 18 anos, que eu terminei o ensino médio, eu me mudei para Belo Horizonte. E sempre com o objetivo de estudar, de ter a oportunidade de estudar, de continuar estudando, né? Porque infelizmente eu não teria essa oportunidade se eu continuasse aqui. Mas por vários motivos, aconteceram muitas coisas, eu acabei voltando para aqui, fiquei mais um tempo aqui na cidade e em 2007 eu me mudei para São Paulo. Assim que eu terminei o ensino médio, eu fiquei aproximadamente uns 3 anos sem estudar assim, diretamente, sem ir para a escola, sem realmente ter essa vida de estudante na sala de aula. Mas uma coisa que eu nunca perdi foi a vontade de aprender. Assim. Então eu estava sempre lendo, sempre assistindo jornais, sempre procurando me inteirar, me informar, para que eu não perdesse essa vontade e nem essa facilidade que eu tinha de adquirir o conhecimento. Mas foi em 2008, em São Paulo, eu já estava morando em São Paulo, que eu prestei um vestibular para uma escola técnica lá, eles chamam de vestibulinho, para uma escola técnica, e eu fui aprovado em primeiro lugar para fazer o curso de técnico em laboratório industrial, que é voltado para a área de metalurgia, de análises de peças, voltado para essa área. E em 2009 eu fiz uma complementação e eu saí da escola técnica com no caso, me formei em 2 cursos técnicos, foi técnico laboratório industrial e técnico em química. Apesar de eu não ter exercido a profissão até hoje, foi fundamental para que eu decidisse o que eu queria para minha carreira, assim, o caminho que eu queria seguir. Foi durante esse curso que eu percebi que eu gostava da área de engenharia, que eu gostava da área de química também, mas não necessariamente a química pura, mas uma química voltada para os materiais. E eu decidi fazer engenharia de materiais e eu prestei o Enem em 2009 e em 2010 eu fui aprovado na Universidade Federal do ABC, que é uma universidade, uma das mais novas do Brasil, assim, foi criada em 2006. Tem um projeto pedagógico bem diferente das universidades tradicionais e lá eu tive a oportunidade de cursar o bacharelado em Ciência e Tecnologia, que na verdade é o curso de inserção, e continuar para me formar em engenheiro de materiais. Inclusive eu já estou graduando agora como bacharel em Ciência e Tecnologia e eu espero que até o final do ano, a minha meta, que eu me forme também em engenheiro de materiais. E foi graças a isso também que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer uma parte dessa minha graduação como engenharia de materiais lá nos Estados Unidos. Essa sua viagem, Carlos, para os Estados Unidos foi uma bolsa dentro do curso? Essa minha viagem para os Estados Unidos
faz parte de um programa amplo do governo federal que conhecido como Ciências Sem Fronteiras, que tem a ideia de levar estudantes da área de ciência e tecnologia para vários países do mundo, não só para os Estados Unidos, mas Canadá, Austrália, França, Reino Unido, muitos outros países, levar esses estudantes para lá para que eles tenham contato com uma educação diferente da que a gente tem aqui, para que esses estudantes possam trazer para o Brasil novas tecnologias, novos conhecimentos para aplicar na área de ciência e tecnologia e que vão permitir o desenvolvimento do Brasil. Então eu fui como parte desse programa. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos, para mim foi assim uma coisa meio que inacreditável, porque até então ir para o exterior, estudar, eu via como algo que realmente fosse algo caro, que realmente fosse custar dinheiro, muito dinheiro para mim, mas eu tive a felicidade de ganhar uma bolsa para estudar lá. Mas eu já tinha há muito tempo esse objetivo, esse sonho de morar fora, de ter um contato com uma cultura diferente. Mas eu não esperava que fosse ser tão rápido, que fosse ser durante a minha graduação. Mas assim que eu cheguei nos Estados Unidos, passou um filme pela cabeça assim, de tudo que eu tinha passado até então, de todas as dificuldades, todas as pessoas que me ajudaram a chegar lá, todo o caminho que eu tinha percorrido. E eu vi que realmente eu me via vivendo um sonho, muitos diriam um sonho americano, né? Mas não era só um sonho americano, para mim era um sonho de vida, porque era uma realização de todo um trabalho, de todo um esforço que eu tive, era como se fosse um prêmio por tudo isso que eu tinha passado, que eu tinha aprendido. Mas ali começava um grande desafio, que era me adaptar à cultura, era aprender o idioma. Quanto à cultura, Carlos, dos Estados Unidos, né, do pessoal dos Estados Unidos para o pessoal do Brasil, o que é mais assim, marcante que você notou em relação à cultura, o modo de pensar, o modo de encarar desafios? Eu vejo, a gente tem algumas semelhanças com o povo americano, mas a gente também tem muitas diferenças marcantes, que eu acredito que vem desde a formação, como se deu a formação do Brasil, como se deu a formação dos Estados Unidos. E eu vejo uma coisa que eu percebo que é muito marcante nas pessoas lá, é a educação, é a maneira com que elas tratam as outras pessoas, a questão de respeito pelas outras pessoas, questão de discutir ideias, uma pessoa pode não concordar com as ideias da outra, mas elas sempre buscam o diálogo, elas tentam discutir essas ideias, e essas questões me marcaram muito, porque você chegar em qualquer lugar e você perceber que as pessoas respeitam a fila, que as pessoas te pedem desculpa por tudo que elas fazem de errado. Às vezes elas nem têm motivo para pedir desculpa, elas pedem, elas agradecerem por tudo. Essa coisa me marcou muito, porque era uma coisa muito... No começo era estranho para mim, porque era muito estranho ver as pessoas a todo momento agradecendo e pedindo desculpa por coisas que eu não tinha o hábito de fazer. Eu passei a perceber o quanto isso era importante, o quanto é importante você tratar o outro bem, independente de onde você esteja. Mas teve outros fatores que na cultura que eu vejo de diferenças assim, que marcam muito. A questão da alimentação eu acredito que foi o mais difícil para mim, porque a gente tem uma alimentação muito diferente da alimentação deles. Eles se alimentam muito de fast foods, alimentos que a gente considera como alimentos não saudáveis e que a gente não tem o hábito de alimentar. Então, faltar arroz, feijão, carne todos os dias, essas questões realmente foi muito difícil para mim. O clima também, porque a princípio eu fui morar em uma cidade que era muito fria. Eu cheguei lá no verão, mas quando chegou... cidade foi em Springfield, Springfield, no Missouri, que era uma cidade, durante o inverno, eu cheguei a pegar menos 20 graus, neve,
foi maravilhoso ver a neve pelos primeiros dias, mas depois já chegou a ficar um pouco cansativo. Mas tudo é uma experiência, é uma questão que a gente acaba acostumando também. Mas a questão da educação das pessoas é uma coisa que me marcou muito. Mas eu não posso falar como pela sociedade americana como um todo, porque a gente tinha uma vida muito universitária, um ambiente que é diferente de um ambiente das pessoas comuns, que as pessoas comuns vivem. Então, pelo menos na vida universitária, essa questão de educação era uma coisa muito forte, assim, que eu gostava muito do jeito deles de tratarem as pessoas. A questão de segurança também era uma coisa que eu gostava muito também, porque você poderia sair à noite, você não ter aquele medo de ser assaltado, de acontecer, de que alguém vá tentar tirar proveito de alguma situação. Então, eram coisas que eu gostava muito. E teve coisas também que realmente não foram muito agradáveis, como situações de preconceito que eu vi, tanto quanto com relação a brasileiros, por exemplo, ou com relação, dependendo da cor da pele das pessoas. Coisas assim que eu vi em alguns momentos, mas que realmente é uma coisa que não é bom de se ver em lugar nenhum, e eu acho que não deve acontecer em lugar nenhum. Mas que acontece lá, infelizmente acontece aqui também, mas que a gente precisa também mudar isso. Não só eles precisam mudar, a gente precisa mudar também. A gente precisa ver as pessoas realmente como elas são e não pela cor da pele ou questões econômicas. Então são coisas que realmente foi um ponto negativo que eu vi lá durante o tempo que eu tive lá. Eu sinto que você tem uma mensagem, depois de toda essa experiência que você passou nos Estados Unidos, convivendo com outros jovens, universitários também. Eu sinto que você tem uma mensagem para passar para os nossos jovens riopretanos, né? Eu estou errado nisso ou minha intuição está certa? Não, você não está errado nisso. Realmente eu quero muito passar uma mensagem para o jovem riopretano, mas não somente para o jovem riopretano, mas para os pais desses jovens, que a educação é um caminho para que a gente possa realmente mudar a sociedade, que a gente possa transformar a sociedade de uma maneira positiva, fazendo com que esses jovens possam crescer pessoalmente e fazer com que a cidade cresça também, com que a gente resolva alguns problemas que a gente tem hoje, quanto à questão de segurança, a questão de saúde. Eu acredito que muitos problemas que a gente tem podem ser resolvidos quando a gente, de uma maneira que a gente faça com que os jovens tenham maior conhecimento, tenham uma educação. E eu vejo isso de uma maneira importante porque muitas vezes a gente precisa de alguns profissionais na cidade e a gente não tem esses profissionais porque a gente não tem pessoas qualificadas na cidade. E os jovens que hoje estão aí podem realmente serem essas pessoas no futuro e contribuir para o crescimento da cidade. Mas o que eu acho importante é que o jovem acredite. Se você, jovem, tem um sonho, se você tem um desejo na sua vida, transforme isso num projeto de vida e acredite que é possível. Fazer uma universidade, se tornar... Não importa qual seja o caminho que você queira seguir, não importa qual a profissão que você queira, mas ir à universidade, por exemplo, é algo extremamente possível. A gente tem várias universidades públicas, as nossas universidades públicas são excelentes, têm uma qualidade de ensino muito boa e chegar até a universidade é uma questão que não depende dos outros, depende da gente, do nosso esforço, depende da nossa vontade de realmente crescer. Eu venho de uma família extremamente humilde e que não tinha recursos financeiros para que possibilitasse que eu chegasse à universidade, mas graças ao apoio que sempre eles me deram, e o meu desejo, a minha vontade, o acreditar que é possível fazer isso, eu tive a oportunidade de chegar à universidade e de
hoje estar realizando meus sonhos, assim. Então eu acredito que não existam sonhos impossíveis, nada é impossível. Um dia, para mim, morar no exterior eu via como algo distante para mim, mas eu jamais vi isso como algo impossível. E o fato de eu não ver isso como impossível, eu acreditar e eu estar trabalhando no dia a dia, estar preparando para isso, a oportunidade veio, eu aproveitei e eu tive essa experiência que foi incrível, assim, de morar em um outro país, visitar lugares incríveis que a gente vê nos filmes, que a gente vê na televisão e que parece ser algo que não existe, mas ter a oportunidade de ir lá, ter a oportunidade de conhecer a Califórnia e em Hollywood, que é onde são feitos a maioria dos filmes, no Grand Canyon, que fica no estado do Arizona, que foi o estado que eu morei, e que é uma imagem natural assim, maravilhosa. Conhecer a cidade de Nova York, que é uma cidade maravilhosa também, assim, que para mim antes eu via isso como algo muito distante, mas eu jamais vi isso como algo impossível. Então, não falando só das coisas materiais, as coisas materiais elas vêm com o tempo, mas o importante mesmo é buscar o crescimento pessoal, a formação, estar preparado para as oportunidades quando elas surgirem. Então é essa mensagem que realmente eu quero passar. Se você tem um sonho, acredite nele. E educação é o caminho mais fácil para você atingir o sonho, atingir seus objetivos e que esses objetivos não vão ser atingidos somente para você, mas que você vai poder com isso também ajudar outras pessoas. Mas uma coisa que eu sempre tive como foco na minha vida era manter sempre o respeito às outras pessoas, sempre crescer, mas sem tentar tirar vantagem dos outros, sem tentar passar as pessoas para trás, crescer pelo seu mérito próprio e não tentar tirar vantagem do trabalho de outras pessoas. Isso realmente é algo que é realmente importante que você foque nisso, que mantenha sempre essa questão de não invadir o espaço do outro e não tentar tirar vantagem para conseguir atingir o seu objetivo. Cresça por méritos, por capacidade própria. Eu acredito que todo mundo tem essa capacidade, que não é necessário atrapalhar a vida do outro para que você consiga atingir seu objetivo. É exatamente isso. Eu acho que é importante que você faça, independente da escolha que você fizer, da profissão, do que você for fazer da sua vida, é importante que você goste, que você realmente ame o que está fazendo. E essa questão profissional é extremamente importante, que realmente você ame a profissão que você tem. Porque você está escolhendo algo que você vai fazer pelos próximos 20, 30, 40 anos da sua vida. E é muito chato você fazer algo por 30, 40 anos que você não gosta, que não é realmente o que você quer fazer. Uma coisa que me incomoda muito em Rio Preto é a falta de oportunidade para os jovens. Infelizmente, muitos jovens têm que deixar a cidade para estudar, ou depois que se forma não tem a possibilidade de voltar para cá para morar por falta de oportunidades. Carlos, você acha que os jovens riopretanos hoje têm uma consciência boa do que seja o poder público, do que seja a política, assim, de controle social, digamos assim? Eu já moro fora de Rio Preto há aproximadamente 8 anos, então durante aproximadamente 8 anos eu não acompanho diretamente de dentro da cidade o que está acontecendo em questões políticas, mas eu acompanho isso muito pelas redes sociais hoje, apesar de que infelizmente nem todos fazem parte das redes sociais, eu não consigo ouvir a opinião de todos, mas eu tenho ouvido a opinião de algumas pessoas que eu posso ver nas redes sociais, muitas das pessoas preocupadas com as questões, os problemas do município. E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito interessante. Eu espero que mais pessoas possam realmente engajar na política, possam realmente, não só essa questão
política partidária, fazer parte de um partido, de ter a intenção de concorrer a um cargo público, mas a questão política da consciência, da consciência da função de cada um dos representantes do município, de qual é a função do prefeito, dos vereadores, e que cobrem realmente da pessoa certa, que não cobre, não espere que façam uma coisa que não está dentro da capacidade daquele governante de fazer. A gente sabe que muitas vezes as pessoas acham que todos os problemas devem ser resolvidos por uma determinada pessoa, que muitas vezes acham que um problema pessoal delas tem que ser resolvido pelo poder público, e a gente sabe que as coisas não funcionam muito bem assim. O poder público está para cuidar de todos e não só de uma ou outra pessoa. Então eu acho que é interessante isso, essa palavra política, que ela pare de ser algo chato, né? Que da maneira que as pessoas veem só como candidato lá pedindo voto, e não a questão de discutir realmente os problemas que a gente tem, de tudo que está... De participar mesmo, de você... Que você não precisa ser um político profissional para você participar da política, né? Participar da política significa você estar envolvido ali nas questões do dia a dia, e cobrar realmente das pessoas e fazer com que as coisas aconteçam, não ficar esperando que o outro façam por nós, não esperar que o candidato que a gente elegeu vá resolver todos os nossos problemas, sem que a gente vá lá, cobre, que a gente realmente exija que algo seja feito. Que exerça o controle social, né? Exatamente. Eu acho que a educação ela depende de vários fatores, mas acho que a figura principal é a figura do professor. Infelizmente, nossos professores não são tão valorizados quanto eles merecem. Muitas vezes eles são até desrespeitados por muitas pessoas, até o aluno às vezes desrespeita o professor, e acho que talvez por essa falta de atratividade que tem a sala de aula, essa obrigação do aluno estar ali, não porque ele gosta realmente de estar ali, porque ele realmente quer estar ali, mas eu acho que é preciso que se respeite mais os professores, que esse respeito venha dos pais, dos alunos, do poder público, e que dê ao professor uma condição maior de trabalho. Muitas vezes a gente sabe que nossos professores, tem muitos professores que infelizmente estão desatualizados, porque eles têm um modelo de educação de 10, 20, 30 anos e que infelizmente não acompanhou essas questões de mudanças tecnológicas, essas questões de mudanças de comportamento dos próprios alunos também, que mudou muito do que o aluno esperava dentro de uma sala de aula há 20 anos e do que ele espera hoje. Então é preciso que os professores tenham a condição de se atualizarem e realmente possam usar essa atualização para que gere mais criatividade na sala de aula, que faça com que a sala de aula seja mais interessante, e que o trabalho deles seja menos doloroso, né? Eu acredito que deve ser muito triste você estar ensinando e perceber que a pessoa não quer aprender, ou não fazem o mínimo de esforço para aprender. Então eu acho que é legal que os professores se atualizem, que os professores busquem meios de fazer com que os alunos aprendam e que seja mais interativa a aula. Então acho que, e muitas vezes ouvindo os alunos, eles conseguem perceber o que precisa mudar. Porque muitas vezes o aluno realmente é o cliente, né? Não necessariamente o cliente, mas é quem realmente está recebendo aquilo. Então o aluno, muitas vezes ele sabe dizer por que realmente a aula não está interessante, porque ele não está interessado em estar lá, e isso pode facilitar com que o professor melhore a didática, melhore a maneira com que ele está dando aula. Então eu acho que esse trabalho aluno, professor, pais, isso é interessante para que a educação cresça e melhore. Carlos, em relação aos seus projetos que você realiza na faculdade, pesquisas, o que você tem feito assim, em relação a isso?
Essa é uma questão interessante porque a gente estava falando de ir para a universidade, de questões financeiras, e essa questão de pesquisa foi um meio que eu encontrei também de resolver um problema financeiro que eu tinha, porque eu precisava de recursos para me manter. Então eu fiz um projeto lá em 2012 com um professor lá da minha universidade, que foi na área de materiais biodegradáveis. A ideia era se produzir um novo polímero, um novo material, que ele fosse biodegradável, que a partir do momento que a gente jogasse esse material no solo, ele se decomposse no solo, reduzisse a questão de problemas ambientais. E uma coisa que eu acho interessante é que não necessariamente você precisa de ir numa universidade para você adquirir um conhecimento, para você fazer algo novo. A gente tem muitos exemplos hoje, hoje não, se olhar a história, tem muitos exemplos de pessoas que não precisaram ir na escola para adquirir um conhecimento, ou outros que abandonaram, como foi o caso do Steve Jobs da Apple. Ele simplesmente nunca se formou, nunca se graduou numa universidade e criou uma das maiores empresas de tecnologia que a gente tem hoje. O próprio Mark Zuckerberg, criador do Facebook, ele abandonou a universidade antes de terminar e ele vive disso hoje. Então ele não precisou realmente só estudar muito tempo para que ele pudesse fazer algo, para que ele pudesse criar algo. Então criar vem da imaginação, né? E aí você usa toda a imaginação e o conhecimento que você tem para transformar isso num produto, ou numa ideia, num serviço, e isso fazer com que a gente possa ser mais independente, né? E hoje nós temos uma ferramenta excelente que é a própria informática, internet, né? É exatamente isso. É interessante porque na internet você encontra como fazer tudo, né? Qualquer coisa que você queira fazer, você não sabe como fazer, você encontra na internet. Então, se você tem uma ideia de fazer algo e você não sabe como realmente fazer aquilo, você vai encontrar como fazer. O Google sabe como fazer quase tudo. Ou ter a inspiração para a ideia que os jovens estão com ela na cabeça, né? Exatamente, porque às vezes a sua ideia parece que não é prática, né? Parece que não funciona, mas quando você começa a pesquisar ali sobre aquilo, você começa a ver que aquilo é possível ser feito, ser criado, ser executado. Então, acho que a internet ela é extremamente importante e, como eu falei no início, eu acho que é preciso que os jovens descubram que o celular, o computador, não sirva apenas para acessar as redes sociais, mas que sirva para outras coisas também, que tem muitas outras utilidades. Eu tenho exemplos de amigos, por exemplo, que nunca foram numa sala de aula para aprender um segundo idioma, aprendeu jogando, ou assistindo filme, ou conversando com pessoas de outros lugares. Então é interessante isso, que você aproveite o tempo e aproveite as ferramentas disponíveis para adquirir conhecimento, para criar coisas. Ô Carlos, agora se você gostaria que você mandasse uma mensagem, assim, nós estamos falando muito dos jovens hoje que tem assim, já uma certa maturidade, né? Já tem uma visão realmente do que quer. Não necessariamente aquele jovem que vai seguir um modelo já pronto de fazer universidade e tal, formar, mas aquele jovem que tem uma imaginação, que tem uma visão de mundo magnífica e que sabe que é capaz de criar, de imaginar alguma coisa, se for na universidade. Beleza, se não for também, como ele encara a vida. Então nós estamos falando basicamente desse jovem, né, até agora. Mas aqui em Rio Preto, nós temos também jovens que estão viciados em droga, em álcool. Qual a mensagem que você... duas mensagens. Uma para esse jovem, né, criador, que sabe que ele sozinho ele pode inventar as coisas, inventar a roda, digamos assim. Apesar de que se ele pegar a roda já pronta, é muito mais fácil, mas dá para entender o sentido do que eu estou falando. E também uma mensagem para esse jovem que está viciado em droga, e a gente sabe que o vício causa uma dependência química terrível, e que está nesse mundo das drogas. Qual a mensagem você passaria para esse jovem primeiro que nós falamos e esse
das drogas, do álcool, do caminho errado, digamos assim? Primeiramente eu gostaria de falar para o jovem que está realmente está realmente vivendo um problema com drogas, álcool. Eu acredito que muitas vezes esse jovem ele não percebe que ele tem um problema. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que isso é um problema e a partir do reconhecimento desse problema que realmente existe, tentar procurar pessoas que possam ajudar, que possam fazer com que saia dessa situação. Mas o importante é que esses jovens encontrem outras coisas mais interessantes para se fazer do que, por exemplo, usar drogas ou álcool, e que ele perceba que essas outras coisas mais interessantes não são tão prejudiciais para eles quanto essas questões relacionadas ao vício. Uma certeza que esse jovem pode ter é que sempre vai causar mal para ele, que sempre vai estar destruindo a saúde, está destruindo muitas vezes a família, muitas vezes está destruindo as relações que ele tem de amizade. Então é importante que tenha esse conhecimento de que isso está causando mal para ele mesmo e que é importante encontrar um meio, algo mais interessante para se fazer. Existem muitas outras coisas mais interessantes de se fazer na vida e eu posso garantir, eu não vou ser moralista de dizer que eu não me divirto, que eu não bebo, que eu não saio que eu não vou para as festas. Eu vou para a festa, eu me divirto, mas tudo dentro do limite, tudo com moderação, tudo de uma maneira que não vai prejudicar a minha vida, que não vai causar mal para mim. Então, sempre é possível encontrar um caminho sem que você faça mal para você mesmo. Existem muitas coisas interessantes para se fazer, existem muitas maneiras de se divertir, existem muitas maneiras de aproveitar a vida sem a necessidade de estar envolvido com álcool, drogas e outras coisas que causam mal. E falando para o jovem que realmente já está num caminho de criar alguma coisa, com ideias, que realmente quer mudar a vida dele através do trabalho, através seja da educação, como a gente falou, vai para a universidade, mas a questão sempre você sempre vai ter que trabalhar na vida. Trabalhar, porque se você escolhe ir para a universidade, está escolhendo se preparar, ter uma profissão e depois voltar e trabalhar, ou para você ou para o outro. Mas esse não é o único caminho para se adquirir o sucesso, como eu falei. Não necessariamente você precisa fazer uma faculdade para atingir o sucesso. O que precisa fazer é pegar as suas ideias, trabalhar essas ideias e fazer com que essas ideias virem realidade. E é sempre interessante fazer com que não deixe essa ideia morrer, que não deixe essa ideia ser apenas um sonho, né? Mas que seja uma meta. Ô Carlos, vamos falar um pouco sobre alguns outros gostos que você tem. Na verdade, além de estudar, né? Quais outros gostos que você tem? O que mais você gosta de fazer na sua vida? Olha, eu procuro, eu acho que uma coisa muito importante, que eu considero muito importante para mim, são os amigos. Então eu procuro me desligar às vezes de estar estudando, sair com os amigos, me divertir, conversar, interagir com outras pessoas. Eu acho que realmente é algo importante. Eu acredito que é extremamente importante que as pessoas tenham fé em algo. Eu sou muito liberal quanto à questão de religião. Eu acho que é uma escolha pessoal. Eu acho que cada um tem que escolher algo, tem que acreditar numa força superior que ajude no momento que ela esteja não esteja se sentindo bem, ou que
que as pessoas comuns não possam ajudar, que acreditem em uma força superior. Eu sou bem liberal quanto a isso, como eu falei, eu acho que cada um tem que fazer a sua própria escolha, escolher uma religião que faça com que ele se sinta bem. E não importa se você acredita no Deus A, B ou C, ou se você pode não acreditar em nenhum Deus, mas acho que é manter sempre o foco de o que uma religião significa. Fazer o bem, fazer sempre o bem e sempre ser solidário ao outro e buscar sempre o seu crescimento, o crescimento espiritual, pessoal, mas sempre fazendo o bem para o próximo. Eu acho que esse é o objetivo de toda religião, mas para mim particularmente não importa qual seja a religião que a pessoa vai escolher. Particularmente eu gosto muito de política, eu procuro sempre me interagir sobre política, eu leio bastante sobre política, eu vejo direto noticiários sobre política, tenho os meus ideais, as minhas ideias. Infelizmente, como a gente tem vários partidos que infelizmente a maioria, praticamente todos, não tem um ideal bem definido, uma posição bem definida, fica difícil se ter um partido, mas eu tenho as minhas ideias. Nos Estados Unidos, por exemplo, era fácil dizer com qual partido eu me identificava, porque só tinham dois, né? Então, me identificava com as ideias democratas, são as ideias mais liberais, e então era mais fácil dizer. Mas aqui no Brasil, particularmente, eu não tenho um partido assim com o qual eu não sou filiado a nenhum partido. Eu tenho alguns partidos que eu me identifico, mas eu procuro sempre, no caso de eleição, de política, participar ao máximo, interagir, saber o máximo sobre o todo, para que eu faça as minhas escolhas, as minhas decisões. Infelizmente, o nosso quadro partidário político hoje está cada vez mais complicado, porque cada dia está mais difícil escolher o melhor candidato. Muitas vezes a gente tem que escolher o menos pior. Mas eu acho que é extremamente importante fazer essa escolha. É extremamente importante votar, decidir quem deve ou não comandar o país, quem deve ou não legislar para a gente. Sendo bons ou não, a gente sempre tem que fazer uma escolha. Eu acho que é importante a gente não abandonar, não desistir da política, não desistir do país. Eu acho que a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar no Brasil, a gente tem que acreditar na nossa cidade, a gente tem que acreditar que as coisas vão melhorar e fazer a nossa parte para que as coisas realmente melhorem e interagir e procurar sempre se informar do todo e não simplesmente ter uma ideia formada e não querer saber, querer mudar de ideia. Então, eu acho que é importante saber e se informar o máximo possível sobre política, e eu faço isso sempre que eu posso. Na última eleição, por exemplo, eu não estava aqui, mas eu estava acompanhando e discutindo com meus amigos, pessoas mais próximas de mim, sobre as minhas posições, o que eles achavam. E era mais fácil porque eu não tinha que escolher um, né? Eu apenas podia discutir qual que era o que eu achava de todos. Quando eu fui para São Paulo, não foi tão difícil assim, porque logo que eu cheguei eu comecei a trabalhar, mas logo que eu entrei na universidade em 2010, eu passei por um período difícil porque eu fiquei desempregado e eu não tinha uma renda para me manter lá, então foi um período extremamente difícil, assim, que eu contei com a ajuda da minha família, apesar de eles não terem. Eles podiam me ajudar, o máximo que eles podiam fazer para mim não era o suficiente, não era tudo que eu realmente precisava, mas eles fizeram o máximo, se esforçaram muito, meu pai e minha mãe, para me ajudar. Contei com a ajuda de vários amigos, assim, e felizmente eu consegui superar essa situação. E hoje eu vivo assim uma fase muito legal na minha vida, que eu não permito mais que os problemas façam com que eu fique triste.
os problemas existem, eles sempre vão existir, mas eu sempre tento me apegar aos amigos, à família. Eu tenho uma filhada também de 5 anos que quando eu tô mal é só eu falar com ela que ela vai me fazer rir, vai me fazer feliz. Qual que é o nome dela, cara? É a Lara. Isso também, ela também é um motivo que eu sempre que eu penso em ficar triste, eu lembro que não tem motivos para ficar triste. Essa seria uma filosofia de vida sua? Sim, eu acho que sim, uma filosofia de vida. Eu não era assim, eu aprendi a ser assim, aprendi que dificuldades, problemas, desafios, obstáculos sempre vão existir. Se você for esperar isso parar, isso não fazer mais parte da sua vida, para você sorrir, para você ser alegre, ser feliz, infelizmente vai ser difícil, vai ser muito difícil, porque isso vai sempre fazer parte da vida. Então é sempre importante que você não perca a alegria, o sorriso no rosto, eu acho que tem que estar sempre presente. Isso faz com que a vida seja mais fácil, com que os problemas sejam mais fáceis de serem encarados, e apegar a pessoas importantes na vida, apegar a coisas que você gosta de fazer. Isso faz com que os momentos difíceis sejam passageiros e tragam mais alegria, assim, que a vida seja mais fácil de ser vivida. Carlos, quem é seu ídolo? Meu ídolo? Eu diria que meu avô. Qual o nome do seu avô? É Juca. Era o apelido dele. Ele faleceu quando eu tinha 14 anos, mas assim, ele era meu avô, ele era meu padrinho, ele era meu amigo. E era muito interessante porque eu era criança, ele já idoso já, e a gente sempre encontrava coisas para fazer junto, a gente sempre estava rindo e brincando junto. Ele sempre fazia de tudo para que eu estivesse muito bem, assim. Então, assim, se tornou meu ídolo, assim. Então, alguém que realmente vai ficar marcado por toda a minha vida, assim. Claro, meu pai, minha mãe, minha irmã, várias outras pessoas são extremamente importantes na minha vida, mas ele, por ter sido meu único avô, assim, que eu conheci, por ter permanecido na minha vida por 14 anos, os primeiros 14 anos da minha vida, então ele se transformou em alguém muito marcante, assim, para mim. Carlos, a gente já viu que para você o céu é o limite, né? Você não tem limite. Dentro desse sentido que você leva a vida, quais são os seus sonhos? Eu tenho os meus sonhos pessoais, como a gente falou, de criatividade, de ideias. Eu espero terminar a faculdade, eu espero adquirir conhecimentos, eu tenho metas de morar no exterior novamente, de preferência conhecer um país diferente, uma cultura diferente. Mesmo que eu volte a morar nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser diferente, porque eu vou realmente ter uma vida, não mais uma vida universitária, mas uma vida de um cidadão normal lá dentro do país. Mas eu tenho como sonho, assim, conhecer muitos lugares no mundo, viajar para mim é uma coisa que eu gosto muito, assim, tanto aqui dentro do Brasil eu tenho vários lugares que eu quero conhecer, como em vários países que eu tenho vontade de ir. E pessoalmente falando, assim, de questões de carreira, de profissão, eu espero nesse ano me formar e ter a oportunidade de trabalhar, exercer realmente a profissão que eu escolhi, trabalhar como engenheiro. E eu tenho vontade de ter meu próprio negócio, de criar minha própria empresa, ou de trabalhar para mim mesmo, fazer com que as minhas ideias sejam, que eu possa usar as minhas ideias para criar algo e ajudar outras pessoas também. Eu acredito que a partir do momento que eu criar uma empresa, eu vou poder
contratar outras pessoas, vou poder que outras pessoas venham trabalhar comigo, que as ideias que eu tenho sobre trabalho, por exemplo, coisas que muitas vezes não serão possíveis aplicar em numa outra empresa, eu trabalhando como funcionário, eu posso aplicar num negócio meu, ideias de organização de trabalho, de como lidar com funcionários, com os meus funcionários. Então, assim, uma coisa que eu tenho essa vontade, eu não sei quando eu farei isso, mas é um projeto que eu tenho a ideia de ter meu próprio negócio. E também a ideia acho que a questão solidária também, de ajudar o outro também, de fazer coisas que ajudem as outras pessoas. Eu vejo também a educação, por exemplo, eu vejo algo que é realmente algo que eu quero muito ajudar, que outras pessoas que tenham sonhos em investir em educação, que eu possa ajudá-las também, motivando e ajudar de outras maneiras, se for possível também. Limites eu acho que não existem, eu acho que não existe aquela coisa que eu tenho um limite de projetos que eu quero realizar, vai chegar a partir do momento que eu terminar isso, para mim eu vou estar satisfeito. Não, eu acho que eu sempre vou estar querendo fazer algo diferente, vou estar sempre, quando eu terminar algo, eu vou estar sempre preparando uma coisa diferente para começar na vida. Estudar também é algo que eu acho que eu nunca vou parar, assim, eu vou estar sempre tentando me atualizar, investindo na minha formação, assim, que eu acho que não é algo, o conhecimento não é algo que você vem num pacote e você pega e acabou, você tem que ir atualizando, aprendendo no dia a dia e é isso. Espero viver bastante, quando eu tiver velho, ter meus netinhos lá para brincar com eles e é isso. Carlos, e eu não posso deixar de perguntar, porque tem com certeza muitas moças vão assistir essa entrevista com você, e você com essa pinta de galã, esses olhos verdes. O Carlos tem namorada atualmente? Como que tá na questão? Não, atualmente eu tô solteiro, eu acabei de voltar dos Estados Unidos e assim, era difícil começar. Eu até tentei começar um relacionamento lá, eu tive um relacionamento com uma americana, sei lá, 4 meses, mas a gente viu que a logística não ia funcionar muito bem quando eu voltasse para cá e ela ficasse lá. Então a gente chegou num acordo que era melhor não continuar nisso. E tô aí, tô solteiro. Carlos, eu quero te agradecer imensamente, né, por essa entrevista, atenção, seu tempo. A gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre você, Rio Pretano, né, de Duas Barras, que saiu com as dificuldades que você citou, mas que sonha, que está sempre sonhando e que vai conseguir realizar todos os sonhos. Disso eu já tenho certeza, né? Te conheci melhor hoje, com essa entrevista de hoje. É a segunda vez, na verdade, que a gente senta para conversar, né? A gente estava conversando isso antes. Então estou te conhecendo também hoje. Então quero te parabenizar pela pessoa que você é. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a minha história. Eu não vejo a minha história como uma história que seja melhor ou mais bonita do que a história de ninguém. É simplesmente a minha história, que é legal que compartilhe, que as pessoas vejam que as coisas são possíveis. Se você tem um sonho na sua vida, é possível. Basta você acreditar nele e você trabalhar para que ele aconteça. Então, é isso que é essa filosofia que eu tenho. Tudo é possível, basta acreditar. Eu acreditei, eu continuo acreditando. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar para as pessoas, de agradecer a você pela oportunidade também. E sempre que precisarem, eu estou aí, que eu puder contribuir, eu vou sempre contribuir. Não importa onde eu esteja, eu vou sempre ser rio-pretano e isso não tem como mudar. Então, eu procuro sempre manter firme as minhas origens, eu tenho orgulho delas.